Marina, a gente segue aqui para um outro assunto que tem mobilizado a atenção nos últimos dias e que provoca divergências nesse governo, né, que começou há poucos meses, que envolve uma proposta da Petrobras, os estudos para perfuração, para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Esse poço seria perfurado no Amapá. E hoje aconteceu uma reunião entre o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, Jean Paul Prats, que preside a Petrobras, junto a Rui Costa, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro de Energia, Alexandre Silveira, para discutir esse assunto que tem colocado alas do governo em polos antagônicos, né? Na semana passada, o IBAMA disse não a um pedido de licenciamento ambiental para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, feito pela Petrobras, alegou falta de viabilidade. O Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, afirmou que vai recorrer, contestou o risco, dizendo que esse local de perfuração, na verdade, está a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. O presidente Lula tem dado declarações tentando contemporizar essa questão. A ministra Marina Silva, por outro lado, tem feito declarações muito, nunca citando diretamente esse caso, mas dando a entender que esse é um foco de divergência dentro do governo, né? Então há pressões ali para saber se esse projeto vai se desenrolar. O governo Lula se vê dividido entre a necessidade de cumprir sua promessa, promessa envolvendo a preservação da Amazônia e, do outro lado, a promessa de recuperar a relevância da Petrobras, de garantir pujança econômica que leve ao desenvolvimento, né? Não há muito tempo para que isso aconteça, são questões aí que estão se dividindo, e para comentar esse assunto, a gente tem a honra de receber para uma conversa o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, colunista de Carta Capital, sempre atende aos nossos pedidos. Bocuí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Thaís? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E Bocuí, eu vou começar perguntando, acho que a questão fundamental aqui, você que é um dos sujeitos que mais qualificados do debate ambiental no Brasil e tem sempre chamado aos estados a tomarem a sua posição no debate envolvendo a questão ambiental. Você acha que o governo erra em não respeitar de pronto essa decisão do IBAMA? Thaís, obrigado pela generosidade, né, da referência a meu respeito. Eu acho que essa questão que está colocada hoje é a dicotomia entre o modelo de economia que nós temos hoje e os cuidados ambientais necessários, né? E essa dicotomia, ela aparece nesses conflitos, onde você tem, de repente, uma iniciativa de exploração de petróleo, isso é submetido ao órgão ambiental. Quem deve se manifestar sobre essa questão é o órgão ambiental, ele que tem a prerrogativa legal, ele que tem o conhecimento técnico-científico para isso, e ele diz não, né? Ele diz não. Eu não estou vendo possibilidade de viabilidade ambiental. E é isso que a nossa estrutura de direito ambiental, da Política Nacional do Meio Ambiente, diz. Você tem que demonstrar a viabilidade ambiental de um empreendimento antes que ele seja implementado. Por isso que o licenciamento ambiental ele é uma condição prévia, ele antecede, né? E isso aconteceu, o IBAMA disse não, né? Assim como outras possibilidades do passado foram negadas pelo IBAMA, como a área 59, se eu não me engano, onde vários poços de petróleo pediram autorização e o IBAMA negou, né? E aí nós temos uma outra situação atual que tem que ser considerada. O Brasil, ele tem a sua vitrine na Amazônia. A Amazônia é o cartão postal ambiental do Brasil, maior detentor de biodiversidade, de floresta, um dos ecossistemas mais importantes do mundo, né? Então, permitir que se explore a extração de petróleo nessa região, num momento de emergência climática, onde você tem toda uma política global dizendo temos que não queimar mais petróleo, deixar o petróleo embaixo do solo, porque ele é nocivo, ele vai prejudicar toda a humanidade, é um absurdo que isso aconteça, né? E, por outro lado, em função desse mesmo timing,
você vai explorar petróleo hoje, abrir uma perfuração que vai começar a ser explorada daqui 5 anos, 6 anos, quando o mundo vai estar num processo de restrição máxima ao petróleo, né? E de ataque ao petróleo e da sua substituição por outras formas de energia. Então, veja que você tem inúmeros elementos que desaconselham esse processo. E um desastre que ocorreu, que nos desaconselha completamente essa possibilidade, foi a daquela plataforma da British Petroleum, do Golfo do México, a Blue Horizon. Ela vazou por quase um ano e não havia tecnologia, e não há tecnologia possível para fechar um vazamento a 3.000 metros de profundidade, né? Quer dizer, você dar início a uma aventura tecnológica onde você não tem elementos de contenção possíveis, além das marés jogarem aquela região para os outros países, Suriname, e além de você estar num ecossistema tão frágil como a Amazônia, né? Então, veja, nós não estamos falando aqui de um posicionamento político, de pró ou contra, nós estamos falando de uma situação onde o órgão ambiental disse não, porque não havia viabilidade para o empreendimento. Carlos, nessa questão da viabilidade, a gente tem uma discussão que é muito intensa, porque ela existe dois lados, né? Se diz, então, que os primeiros atos ali exploratórios que precisavam ser feitos, né, para que se entendesse maior os impactos e se pudesse complementar ali os mecanismos para sanar qualquer coisa. Então, a empresa ela defende que os impactos ambientais aconteceriam só na segunda fase dessa operação e que essa primeira ali para descoberta, né? Que a etapa de perfuração seria só para frente e que foi impedido esse primeiro momento e que, impedindo isso, não podem se complementar as lacunas de informação dessa autorização. Quem está certo nesse caso? A alternativa locacional é a resposta. Quando a alternativa locacional ela é equivocada num projeto, o projeto naturalmente ele é descartado, tá? Se você tem uma área frágil, você não vai permitir que tenha uma intervenção ali, porque não há viabilidade para isso, né? Seria semelhante, por exemplo, a você permitir uma intervenção cirúrgica num paciente que está anêmico, né? Você não tem uma condição biofísica, bioquímica para receber esse tipo de proposta. Mesmo que você encontre petróleo lá, a decisão é a mesma, não vai ser possível retirar, né? Então, toda essa necessidade de você trabalhar um processo de avaliação de área sedimentar, que é o que se faz, né? Ela é importante, mas nesse caso, eu acho que a própria realidade hoje das mudanças climáticas levaria a outras alternativas de geração de energia que não a exploração de petróleo, né? Eu acho que existem condições aí que realmente elas, a priori, já descartam essa perspectiva. Bocui, aproveitando, por favor, esse gancho, o que você falou em geração de energia, mas eu gostaria de colocar na mesa também a questão renda. O Júlio Gonçalves, que é membro aqui do canal, ecoou uma questão que tem sido levantada nesse debate, que é a necessidade de desenvolvimento da região amazônica. Qual é o valor da floresta em pé? E diante dessa necessidade, como a necessidade de ter projetos que levem em conta a transformação climática que o mundo está vivendo, a economia verde, pode contribuir também para o desenvolvimento econômico da região? Bom, dizer que nós vamos extrair petróleo, queimar para possibilitar desenvolvimento sustentável é uma loucura, né? A situação atual, você tem um mundo anêmico, né? É isso que as pessoas precisam entender. Nós estamos, como diz o Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, nós estamos à beira do abismo pisando no acelerador, né? A condição é essa, é de emergência climática. Então, não dá para pensar que daqui 5 anos você vai tirar o petróleo para gerar desenvolvimento para a Amazônia. Isso é uma loucura. O que tem que se investir é no caminho correto, bioeconomia, né? Sustentabilidade real,
pegar os recursos internacionais que estão vindo para o Brasil, mudar o processo de desenvolvimento da região, não é? Então, essa perspectiva para a Amazônia, ela tem que ser absolutamente adequada ao seu perfil e não colocar em risco a floresta, mais em risco, né? Então, falar que a gente vai ter royalty de petróleo que pode subsidiar a educação, não sei o quê, é tudo uma balela, porque o risco envolvido, o custo é muito maior. E você me faz uma pergunta: quanto vale a Amazônia? Não tem preço. Não tem preço. A Amazônia, ela faz a regulação climática da zona equatorial Sim, do e eu, planeta. e eu nem falei em valor no sentido Não dá, financeiro, não, porque mas, assim, a possibilidade de a gente entrar nessa economia verde com a floresta em pé. É o valor nesse sentido, não o valor monetário. então, mas é assim, a destruição da floresta é dano moral, porque você não tem como mensurar algumas questões que envolvem espécies e vida, espécies de extinção, elas são passíveis de você criar números para contabilizar, por exemplo, recuperação ambiental. Desmatou uma área, eu tenho que fazer um cálculo para mensurar o quanto aquilo vale para cobrar de quem degradou. Aí sim, mas eu não consigo dimensionar um imenso ecossistema que provê água para toda a América do Sul, que provê agricultura para toda a América do Sul, a formação da Bacia do Plata, a vida do Pantanal, 70% da água que vai para as metrópoles do Sudeste, dimensionando um valor para a Amazônia, porque é impossível fazer esse cálculo. Não há cifrão que abrigue essa definição. Mas existem cálculos, né, de trilhões e trilhões de dólares do que vale a Amazônia como um ecossistema. Mas eu, francamente, me recuso a adotar um número porque eu entendo que é incomensurável. Tá? Não há. Como se a gente pudesse sobreviver sem ela, né? Não Quanto importa vale o quanto se ganhe. quanto vale a minha vida, né? Quanto eu pagaria pela minha vida, não é? É isso, quer dizer, é um cálculo que só faz sentido para a economia mais conservadora. Né? Eu queria primeiro agradecer o Vitor Mendes, que mandou um super chat aqui para contribuir com a continuação do nosso jornalismo que a gente faz aqui, independente e corajoso sempre. Muito obrigada, Vitor. E queria engatar num argumento que eu olhei aqui nos comentários e achei, e que também é um argumento usado por muitos dos defensores da continuação desse projeto, é de que essa área prevista para as perfurações, ela está a 500 quilômetros, então, da foz do rio Amazonas, da bacia do Amazonas. Acho que o Cacá até tem uma imagem para colocar aqui para o pessoal conseguir entender mais ou menos onde fica essa região. Mas a gente pensa muito na distância da foz quando a gente pensa no caso de um acidente, né? No caso de um vazamento. Mas essas perfurações, elas não vão causar prejuízo somente em casos de acidente, né? A gente tem todo o risco socioambiental. Se o senhor pudesse explicar um pouco mais sobre isso, essa contextualização, que não é só o caso de um acidente. O que está em jogo é a vulnerabilidade de um ecossistema que foi criado com o depósito de sedimentos do rio Amazonas, né? Então, você tem uma condição toda especial naquele local, como de outras grandes bacias sedimentares do mundo, né? E aí você tem muitas espécies de vida, né? Você tem espécies que têm que ser protegidas pela própria Constituição brasileira, então são ecossistemas importantes. A vulnerabilidade dessas áreas deve ser respeitada. Então, mesmo estando longe da costa, você tem um ecossistema que está ali vivo e que tem que ser protegido. Por exemplo, Abrolhos, região da Bahia. Quando abriu-se a exploração do petróleo lá para fazer o zoneamento e pessoas e empresas entraram para comprar as cotas, elas se recusaram a comprar porque sabiam do risco envolvido. É uma área de procriação de baleias, não é? Então, quando você tem ecossistemas frágeis, até você pode tentar fazer um leilão, mas de repente não aparece ninguém porque as pessoas ficam muito assustadas com o fato de serem responsabilizadas por um dano ambiental na costa setentrional da Amazônia, daquele ecossistema. Além disso, quando vazou, por exemplo,
da British Petroleum, a Blue Horizon, ela praticamente pegou da costa do Texas à Flórida, né? Não tem essa distância, as correntes são muito rápidas, a maré ela é agressiva naquela região. Então, o espalhamento de hidrocarbonetos e a destruição que eles provocam é muito elevada. Então, é um risco desnecessário. Mas tudo isso deve ser sopesado com a motivação do ato. E aí eu chamo a atenção, todo ato administrativo, toda iniciativa, ela deve ter uma boa motivação. Na era das mudanças climáticas, que motivação é essa, né? Ela é muito relativa. Então, não vale a pena, acho mais adequado acatarmos o parecer do IBAMA, que é, afinal de contas, o órgão responsável por essa avaliação. Bocuí, eu gostaria de trazer a questão política mais para dentro dessa análise, né? Esse imbróglio provocou, além da crise que tem provocado dentro do governo, provocou também uma crise na rede de sustentabilidade. O Randolfo Rodrigues anunciou que na quinta-feira, né, na semana passada, que vai deixar a rede depois de um desentendimento com a Marina Silva, que é a líder fundadora do partido, por conta justamente dessa questão envolvendo a perfuração de poços da Petrobras na foz do Amazonas, né? Há possibilidade, nós temos ainda, ouvimos do Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, depois dessa reunião que houve na tarde dessa terça, de que o IBAMA, ele disse que não caberia composição política em decisão técnica, embora entendesse que a Petrobras tem o direito de recorrer. Ele defendeu a decisão do IBAMA. Me parece que não está pacificada essa questão dentro do governo ainda. E eu, diante de um governo que tem tentado retomar o protagonismo no cenário internacional, né? O Lula fez várias viagens nesses primeiros meses, tem sido recebido aí pelo Bloco Europeu, por outros países, como muito sido celebrado, né? É celebrado um retorno do Brasil a essa baila. Diante dessa tentativa de voltar ao debate internacional e dessa crise interna contratada aqui dentro, o que o governo teria a perder, a seu ver, ao minimizar mais uma vez, por exemplo, o que pensa e o que defende a Marina Silva, que deixou os governos petistas em uma situação parecida há anos atrás, retomou o contato com Lula em meio às eleições de 2022 e ameaça agora ser a primeira a deixar esse governo por conta de divergências, né? Do ponto de vista da política externa, o que se tem a perder numa questão como essa? Bom, Thaís, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela faz parte do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. A ministra do Meio Ambiente, ela responde ao SISNAMA, ao Sistema Nacional do Meio Ambiente. Se uma decisão política prevalecer sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente e por conta de uma reivindicação do Amapá, você ceder e deixar as normas ambientais e entregar a decisão para o Amapá, jogando para baixo do tapete toda a construção constitucional do Brasil, da defesa dos direitos indisponíveis. Não haverá nada para a Marina fazer a não ser ir embora, porque o que ela vai ficar fazendo lá? Não faz sentido, né? E assim como um grande número de ambientalistas hoje que se alinham dentro do Partido dos Trabalhadores, certamente fará o mesmo. Então, essa ruptura não deve ser provocada pelo governo. O governo ele deve ser coerente quando ele diz a participação popular. Então, ele também tem o compromisso de defender o que é público, e o que é público é o bem disponível representado no patrimônio ambiental brasileiro. Então, fazer essa concessão política seria enfraquecer, desestruturar o sistema ambiental brasileiro, né? Como foi feito no governo anterior, Jair Bolsonaro, né? Onde pareceres do IBAMA foram simplesmente desconsiderados. Então, eu acho que nós estamos diante de um impasse que gera pressão política, que gera ruído, mas que você não deve ir em direção a uma concessão
que vai abalar toda uma estrutura do Brasil em termos de proteção ambiental, que é o nosso DNA, é a nossa vitrine, né? É o que nós somos diante do mundo. Perfeito. Olha, como última pergunta, só para encerrar nesses últimos 4 minutinhos que temos aqui antes da gente encerrar o programa, eu só queria que o senhor fizesse uma análise, né? A gente está falando da primeira, talvez, crise aí com relação ao meio ambiente e o governo Lula, mas como foi até agora, na sua avaliação? Se a gente puder fazer uma escala ali entre bom, médio, ótimo, ruim, como está o governo Lula com a questão do meio ambiente? Olha, eu acho que ele tem apresentado alguma insuficiência. Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque o Conselho Nacional do Meio Ambiente ele foi reconstruído com uma participação social muito pequena, né? E essa questão da participação social é a própria bandeira do governo e isso deveria ter sido mais respeitado. Segundo, porque a eleição das entidades ambientalistas para o CONAMA não permitiu uma reestruturação, um tempo de reestruturação das entidades para que elas pudessem, de fato, participar. Das 673 entidades do cadastro, apenas 75 participaram do processo seletivo, numa fase pós-Covid, pós-Bolsonaro, que foi destruidora para esse processo todo. Então, há uma falta de, eu diria, uma falta de percepção do governo com relação à estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Eu sinto essa falta de cuidado, né? E agora, diante desse episódio do petróleo na Amazônia, eu acho que nós estamos diante da encruzilhada. As outras questões do CONAMA e as questões do processo eleitoral que lá ocorreu, nós podemos consertar. É possível você rever, é ato administrativo, é possível que você não deixe que isso se transforme num dano permanente. Mas há uma outra questão que causou muita preocupação e que também foi descuido do governo, foi falta de orientação. É o financiamento do gasoduto da região de Vaca Muerta, que afeta as comunidades Mapuche na Argentina, né? Então, esse foi um ponto negativo também. Então, eu diria que o governo Lula ele tem sido muito pródigo no discurso, e o discurso está correto, mas ele precisa transformar isso em realidade, principalmente dessas situações que eu citei, onde a questão fica um pouco dúbia. O gasoduto ainda é uma questão não definida, né? Então, é preciso que o discurso ele seja coerente com a prática. Cui, eu gostaria de agradecer a sua participação em mais um Direto da Redação, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Esse tema vai se desenrolar nos próximos dias. Carta Capital segue acompanhando na revista, no site, no YouTube. Não deixe de acompanhar o nosso jornalismo em quaisquer dessas plataformas. Espero contar com você para mais uma discussão tão rica e tão ponderada a respeito desse tema tão importante aí para os próximos anos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís, é um prazer estar sempre com vocês que fazem um jornalismo tão corajoso, né? Independente. É muito bom a gente contar com imprensa de verdade sempre. E muito bom, claro, contar com o senhor aqui com a gente. Também muito obrigada a todos que estiveram com a gente durante a transmissão. Lembrando os avisos de sempre para você curtir essa live, comentar aqui com a gente, compartilhar com seus amigos e não esquecer de acionar o botão do sininho ali para você não perder nenhum dos nossos programas aqui de Carta Capital e dar uma olhada na aba de membros para ver se algum dos nossos pacotes te interessa para você continuar incentivando o nosso jornalismo. O Direto da Redação volta amanhã com uma nova dupla de apresentadores e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.